Era para ser uma festa de futebol e gol também do Vini Júnior, mas o estádio inteiro parou para humilhar uma mulher de um jeito que poucas vezes eu vi na internet. Mas ela se pronunciou e foi atacada pelo público. Vem entender comigo tudo o que rolou. Ninguém percebeu que, 8 horas após ser xingada no Maracanã, Gente, lembrando que ela foi xingada por todo mundo no Maracanã, quase todo mundo, né? Que claro, algumas pessoas preferiram não fazer o mesmo, mas muita gente xingou ela a troco de nada. Virgínia tomou 3 decisões surpreendentes. Tudo aconteceu no amistoso entre Brasil e Panamá, último teste da seleção antes da Copa do Mundo. Logo no primeiro minuto, Vini Júnior abriu o placar com um golaço, e o que era para ser festa virou tensão. Parte da torcida Todo mundo começou a xingar ela, né, a mandar ela tomar naquele lugar e pensa na cabeça de uma pessoa, né, independente assim de ser famoso ou não, a cabeça da pessoa tem que ter um psicológico muito forte, tem que ter uma cabeça muito boa para aguentar. Virtualmente ela já aguenta muito, né? E quando ela sai desse campo virtual, ela recebe ali, sei lá, quantas centenas de pessoas, milhares de pessoas xingando ela, destacando aquele ódio, né? Tacando ódio pra ela, deve ser muito difícil. Gente, a psicóloga dessa mulher deve ser muito boa, porque pra ela aguentar é praticamente uma cabeça de ferro. lembrando do fim recente do namoro dos dois, passou a xingar a influenciadora, que assistia tudo de um camarote ao lado dos amigos Lucas Guedes e Duda Freire. A balada não rebateu nada ali. E foi aí que, horas depois, Ela poderia, né, sei lá, tá xingando de volta ou fazendo alguma coisa, mas não foi o caso dela. Ela manteve a postura, o que foi muito positivo e muita gente achou bonito da parte dela. teria surpreendido todo mundo. A primeira, não gravou stories em tempo real. Até porque a Virgínia não tem esse porte, como eu já disse aqui em outro vídeo, que ela não tem esse porte de rebater. Ela não volta para se pronunciar. E quando ela se pronuncia, é algo assim que realmente saiu da curva, porque ela não é uma pessoa de pronunciar, mas dessa vez ela se pronunciou e eu vou mostrar aqui. Como sempre faz nos jogos, sumiu da rotina ao vivo que os fãs conhecem. A segunda, em vez O Vini finalmente defendeu ela. Ele falou: o ambiente foi mágico hoje no Maraca, mas queria pedir, acho que com todo carinho, para não ofender a Virgínia. Tivemos uma relação muito bonita e gostaria que apoiassem porque entre a gente está tudo bem. O respeito e o carinho segue. Vamos juntos ao Hexa. Então ele veio e defendeu ela daquela calúnia, né, que estavam fazendo contra ela, aquele xingamento que estavam fazendo todo mundo ali, a maioria das pessoas no Maracanã. de revidar, repostou nos stories o pronunciamento de Vini Júnior pedindo respeito a ela e publicou apenas algumas fotos, sem citar os xingamentos. A terceira, talvez a mais inesperada. Até porque ela não iria repostar o xingamento, né, gente? No máximo falar alguma coisinha ali, mas não foi o caso dela, ela não fez isso. Seguir firme no trabalho. Segundo informações, ela mantém em sigilo um projeto para a cobertura da Copa. Nas redes, E tem isso também, né? Ela pode, muito provável, fazer uma cobertura da Copa. Deixa aqui no comentário o que você acha sobre isso. Você concorda ou não? Deixa aqui. muita gente saiu em defesa dela, lembrando que teria sido traída antes do fim do namoro. E você, o que achou da reação dela? Foi maturidade ou indiferença? Qual a sua opinião? E ela se pronunciou nas redes sociais. Vem entender comigo, junto com a Jaqueline Roberta, segue ela lá. Virgínia Fonseca acaba de se pronunciar nas redes sociais sobre tudo que vem acontecendo com ela. Vem aqui comigo que eu te conto. Eu estava pensando esses dias e sabe de uma coisa? Eu também me canso, eu também tenho dias em que dói. E deve doer mesmo, né? O tanto que essa mulher é atingida na internet não tem condição. Acho que tá sendo a pessoa, se não for uma das pessoas mais odiadas da internet, é ela. Mas eu me reconstruo e percebi que uma das maiores lições que a vida me ensinou até hoje foi que as pessoas sempre vão ter uma opinião sobre você. E na maioria
E é claro, né? Se as pessoas não se agradam de todo mundo, as pessoas não conseguem se agradar de todo mundo. Como tem aquela famosa frase, né? Nem Jesus agradou todo mundo, e é verdade, gente. A gente tenta, por mais que a gente se esforce, a gente tenta muito, mas as pessoas sempre vai ter alguma coisa para falar de você. Claro que tem muita coisa aí da Virgínia, né? Que a gente sabe sobre bets e tudo mais que a gente não concorda, mas se eu fosse ela, eu tirava isso da minha vida. Talvez até isso ela plantou isso e talvez tá colhendo de alguma forma, não sei. Então, se eu fosse ela, eu tiraria isso da minha vida e seguiria de forma totalmente certinha, sabe? Isso também ajudaria muito ela a progredir nessa parte de tanto ódio que fazem com ela. Maioria das vezes, isso diz muito mais sobre elas do que sobre você. Quando comecei a gravar vídeos para a internet, diziam que eu estava passando vergonha. E eu Ah, isso acontece com todo mundo, né? Todo mundo que começa a dar a cara a tapa realmente sente essa vergonha, né? Como ela fala, eu senti vergonha, mas continuei. E ainda bem que ela continuou hoje, ela conseguiu o império todo que ela tem hoje. senti vergonha, mas continuei. Nos relacionamentos fui julgada, na maternidade fui julgada. Quando construí empresas do zero, fui julgada. Lembro E é aquilo, né? A mulher sempre é julgada, gente, não importa. Sempre é julgada. Se você tá trabalhando, você é julgado. Se você não está trabalhando, você também é julgada. De qualquer forma, você vai ser julgada pela sociedade. E volta aquilo que a gente tá falando. As pessoas nunca vão estar satisfeitas com as coisas que você faz. E é normal. Você tem que agradar a você mesmo, entendeu? E ao que você acredita. de quando diziam que não duraria um ano, depois que era barato demais, depois que era sorte, e quando já não existia mais o que dizer, começaram a questionar os métodos, os números e os resultados. E aquilo lá que eu falei sobre a Beth. Se eu fosse ela, eu tiraria isso da minha vida e não voltaria mais. Isso tiraria muito peso das costas dela, do que ela tá é, colhendo hoje em dia. Que ela tá colhendo, infelizmente, muitos frutos ruins por causa disso, né? E muita gente também que divulga isso também colhe frutos ruins. Gente, não é só sobre dinheiro, não é só sobre fama, são coisas que a gente não tem o domínio, aquilo que a gente não tem o controle, e é realmente o que está acontecendo com ela. Ela não está conseguindo ter o controle sobre todos esses ataques que está acontecendo com ela. Os números da empresa que construímos com tanto trabalho passaram a ser questionados, mesmo sendo auditadas por uma das maiores empresas de auditoria, a BDO. Na vida pessoal não foi diferente. Quando ousei a me desafiar a fazer algo pela primeira vez no carnaval, fui julgada. É porque eu lembro disso, né? Ela foi julgada pelo motivo dela ser casada, né? Ter construído uma família, uma mãe de família, e infelizmente tá colocando ali o corpo dela à mostra para todo mundo ver. Quando meu casamento terminou, fui julgada. Quando tentei recomeçar, fui julgada. Mas ontem aconteceu algo que eu senti uma coisa diferente. Me senti acuada. Talvez uma das sensações mais ruins que já senti. E É porque o sentimento que ela sentiu foi de ver fisicamente o tanto de número de pessoas que realmente não gostam dela. Ela viu fisicamente, porque uma coisa é a gente ver na tela e outra coisa é a gente ver fisicamente, pessoalmente, tanta gente ali. O Maracanã tem muita gente, tem muito espaço para muita gente. Então ela vê todo mundo num coro contra ela, a pessoa realmente se sente o quê? Indefesa. isso tudo sem ter feito absolutamente nada. E aí eu entendi uma coisa. Vai ser assim, sempre, vai ser sempre assim. Se eu trabalhar, vão criticar. Se descansar, vão criticar. Se eu usar uma roupa que não gosto, vão criticar. Se eu falar ou me calar, vou receber críticas. Então chega uma hora que você precisa decidir. Você vai viver para a sua vida ou a expectativa dos outros? É exatamente isso. Muita gente vive para conquistar a expectativa de outra pessoa, da sociedade, de outras pessoas próximas, mas você tem que ver aqui, você tem que viver aquilo que é a realidade para você e não para o outro. Porque a crítica nunca construiu uma empresa, nunca gerou empregos, nunca realizou um sonho. Quem faz isso é o trabalho, a constância, a disciplina. É continuar mesmo quando você está cansada. É por isso que eu queria falar especialmente com você,
com a mãe que está tentando fazer o melhor para os seus filhos e sente que nunca é suficiente, com a mulher que está tentando recomeçar sozinha, com quem está abrindo um negócio, sonha em ser influenciadora, ou com a mulher que caiu e está tentando levantar mais uma vez. Não pare porque riram de você, porque duvidaram de você ou porque te criticaram. Porque se eu tivesse parado na primeira crítica, eu jamais teria vivido tudo que eu vivi. E é verdade, se a gente parar na primeira oportunidade ali de parar, a gente nunca vai conseguir alcançar o extraordinário, né? Aquilo que realmente Deus tem preparado pra gente. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o que tá no meio do caminho. E é aquilo que eu já falei pra vocês, né? Aqueles jogos de azar que infelizmente isso você colhe coisas ruins. E não queria provar nada para ninguém. Não queira provar nada para ninguém. No final das contas, a sua história não será contada pelas pessoas que falaram de você. Ela será contada por tudo aquilo que você teve coragem de construir, apesar delas. Não deixe que a opinião dos outros seja maior do que o sonho que Deus colocou dentro de você. Porque ninguém vê as lágrimas, ninguém vê os medos, ninguém... E uma observação, a Virgínia, ela nunca, poucas vezes ela já apareceu, na verdade, chorando, né? Mas a mãe dela mesmo já disse que ela chora muito pouco. Então, o que ela tem ali dentro dela deve ser algo muito forte, né? E ela realmente tem que se tratar muito da cabeça em profissionais que entendam, né, em psicólogo, em psiquiatra que entendam sobre isso, porque não é fácil não. Pensa você sendo criticado, não é fácil. vê as noites sem dormir, mas você vê e Deus vê. Então continue, porque a sua história não é definida pelas vezes que tentaram te derrubar. Ela é definida pelas vezes que você decidiu levantar-se, reconstruir e seguir em frente. E obrigada a todas as mensagens de apoio. Obrigada a todas as mulheres que estão se unindo, se apoiando, Isso tudo trouxe até um grupo de mulheres e um grupo de pessoas também que apoiaram ela. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente quais foram esses famosos. amando. Eu passaria por isso mais 1 milhão de vezes para que todas nós fôssemos unidas. E é isso, ela passaria novamente, né? Então, pode continuar, continua, mas continua sem a Beth. E a Margarete veio em defesa da sua filha. Vem entender o que ela falou. É a vocês, homens, que agiram daquela forma ontem no estádio do futebol. Fica aqui a minha indignação. E dizer pra vocês o seguinte. Eu imagino como deve ser a dor para uma mãe, né? Independente de você concordar ou não com as atitudes da mãe, da filha, de qualquer parente que seja da Virgínia, mas ali o fato da dor da mãe ver a filha sofrendo naquele estado e naquele estádio deve ser difícil, sim. Não nos abalou nada. Não nos abala em nada. Eu duvido que não tenha abalado. Ela fala, acho que por querer ser forte, né? Dá pra interpretar dessa forma, que ela quer ser forte em relação a isso, mas abala sim. Gente, não adianta você falar que não abala, porque abala. Você fica muito triste em ver em relação muita gente te xingando, tacando ódio pra você e ver a sua filha naquela situação. E com certeza a Margarete viu ela triste porque ela é mãe. Ela sabe, ela tá ali no mais íntimo da Virgínia, então com certeza ela viu a Virgínia mal e falar que não abala, eu acho que não é uma realidade. Abala sim, é que ela tá tentando ser forte. A agressão que vocês fizeram. Que isso foi uma agressão. Realmente, é uma agressão verbal. Muita gente não entende isso, mas é agressão verbal. Nós somos cada vez mais fortes com isso, tá? Claro, não tô generalizando, não. Mas a maioria é muito ridículos. Porque quem realmente é feliz não fica aí tacando ódio pra todo mundo. Não fica. Então, quem é feliz de verdade, genuinamente, deixa a outra pessoa viver, sabe? Deixa lá. Se a pessoa tá vivendo dessa forma, deixa viver. Eu não concordo, por exemplo, com muita coisa que a Virgínia faz. Eu não concordo, mas eu vou ficar aqui criticando, tacando, indo lá no perfil dela falar um monte de coisa. Gente, não. E muita gente é igual eu também. Porque você é feliz.
entendeu? Você não vai puxar um coro contra uma pessoa, você não vai fazer isso. Claro que alguma coisa ou outra você vai, né, falar e tudo mais igual. Aqui eu estou falando, mas eu estou te informando, entendeu? E aconselhando também ela. Se ela estiver assistindo esse vídeo, muito bom. Não sabe nem respeitar uma mulher. Vai aprender a amar, vai aprender a ser educado, vai aprender a tratar bem uma mulher que ela merece. Continuamos mais fortes, tá? Não abala, não. É ainda mais um homem falar isso, né? É o cúmulo. Não abala, não adianta, porque não vai abalar. Tá bom? Fica aí meu recado pra você. Ficou aí o recado pra ela. Abala sim, mas ela tá tentando ser forte principalmente por ser mãe. Com todo esse bololô na internet, muita gente veio a favor dela, principalmente os famosos. Gente, muita gente, eu não consegui reunir aqui o tanto de famoso que foi e ficou do lado da Virgínia. Por exemplo, o Zé Felipe não falou nada, mas colocou ali um aplauso, né, apoiando ao que ela falou no texto dela. O Carlinhos Maia falou: continue e aprenda a se divertir com a inveja disfarçada de indignação. Fique mais rica, mais bonito, tudo, mais tudo. A Raíssa Book, a Raíssa sempre tá comentando nos posts da Virgínia, né? Ela é uma apoiadora dela. Estamos com você, continue, prossiga. E é isso, você tem que prosseguir sempre. A Tatá, sabe o pior? Independente de qualquer coisa, vão continuar falando. E isso é verdade. Independente do que você faça, vão te criticar. Pelo simples fato de ser uma mulher. Que Deus acalme o seu coração e te dê ainda mais forças para continuar. A Tainá, apenas continue, inspiração para todos nós. E ela realmente é inspiração para muita gente que está começando ali na internet e pessoas também famosas, ela é uma inspiração para muita gente, até pelo o número que ela tem. E até o Celso Portiolli, que é amigo também da Virgínia, comentou: o sucesso tem um jeito curioso de silenciar quem duvidou de você. Siga, você é gigante. E até mesmo a mãe do Vini falou: você é maravilhosa. Gente, até a mãe dele ficou do lado dela. Então, você vê como ela fez uma coisa certa. E também muita gente falou que foi ChatGPT. Muita gente na internet começou a falar que aquele texto que ela tinha escrito foi assinado pelo ChatGPT, o texto escrito pela IA. Deixe aqui nos comentários se você acha que foi ou não escrito pela IA. Mas independente de ser escrito ou não pela IA, a Virgínia mostrou que ela incomoda muita gente. E também tem muita gente a favor dela. O que acontece é que o sucesso incomoda, mas ainda bem que ela tem pessoas que amam ela e que torcem por ela. Mas deixa aqui nos comentários como você agiria se você estivesse no lugar da Virgínia. Eu quero muito saber. Aproveita e se inscreve no canal. E é isso. Tchau!